Oi, pessoal. Meu nome é Vitor Viana, eu sou engenheiro de vendas da FCU para a América Latina e o objetivo dessa apresentação é mostrar para vocês a solução que a gente está lançando para o Brasil em parceria com a Arrow, né? É uma solução para gestão e análise de vulnerabilidades, né? Então a gente quer mostrar para vocês, primeiro mostrar quem é a FCQ, falar um pouquinho para quem não conhece, explicar por que a gente enxerga que a análise de vulnerabilidades serviços de cybersecurity, efetivamente, né? E análise de vulnerabilidade é um dos primeiros que a gente está trazendo para vocês, por que eles são tão importantes, mostrar um pouquinho do produto, claro, né? Como vocês utilizariam o produto para prestar esses serviços e falar um pouquinho do modelo de licenciamento e comercialização, tá? Dando uma ideia geral da FCQ como um todo, das nossas soluções, vocês vão ver que a gente tem falado muito do conceito de serviços. A segurança cibernética, o Gartner define como um processo que você pode entender em um processo de 360 graus. A gente tem que, digamos, prevenir, prever, detectar e responder a ameaças. Então, tem todo um trabalho que a gente tem que fazer com os nossos clientes para a gente poder mitigar, desde fazer a mitigação de riscos até efetivamente a detecção. Na F-Secure, a gente sempre foi muito forte na parte de detecção de ameaças. Então, já são 28 anos que a F-Secure tem essa luta contra o malware e contra os ataques cibernéticos. A gente está trazendo dentro do portfólio uma ferramenta que possa levar ao conceito de consultoria mesmo. Então, mostrar para vocês, mostrar para o cliente o quão exposto ele está e que alguém, que no caso são os nossos parceiros, pode trabalhar de maneira proativa na correção dessas vulnerabilidades. Tá? É o conceito, a ideia é vamos reduzir o nível de risco dos nossos clientes. E o risco é enorme. O malware em si, ele no geral explora vulnerabilidades. Se a gente lembra exatamente dos casos desse ano, o Anacryptor, por exemplo, é um deles. Vulnerabilidades presentes que as empresas não sabem que têm ou não sabem como expostas elas estão, são exploradas por ataques e esses ataques efetivamente acontecem, né? E as empresas não têm essa visibilidade porque se descobrem muitas vulnerabilidades todos os dias. Então, com a ideia que, com uma ferramenta de análise de vulnerabilidade, eu que sou o parceiro certificado, eu conheço cybersecurity, eu consigo entregar isso para o meu cliente, mostrar para ele o nível de risco que ele está e quais são as ações que devem ser tomadas dentro desse ambiente. E sim, as empresas são alvos, não importa o tamanho, o Anacryptor mostrou isso para a gente mais uma vez. A grande maioria dos ataques, eles exploram falhas de software, como a gente comentou já. Ou seja, as empresas não sabem o quão expostas elas estão com relação a esses softwares. E não só isso, aqui eu falo de softwares, ok? Sistemas operacionais, aplicações de terceiro, Java e Flash, por exemplo. Agora, as empresas têm um ponto de exposição novo que está na internet, que são suas aplicações web que não são desenvolvidas com a segurança em mente, né? A grande maioria das aplicações web tem alguma falha de segurança. E é o nosso trabalho, basicamente, mostrar para os clientes o quão expostos eles estão. A ideia, basicamente, é que realmente dá uma visão melhor sobre a superfície de ataque do cliente. O cliente, muitas vezes, tem, sim, a visibilidade dos sistemas internos dele, né? Ele faz ações de correção, ele faz até ações de patching dentro desses sistemas, mas a superfície de ataque do cliente é muito maior. Toda a web pode ser um ponto de atenção para um cliente. Muitas vezes eu não tenho acesso aos meus servidores que estão na web, né, minhas páginas, por exemplo, e alguém pode estar, por exemplo, utilizando o meu domínio de internet para alguma atividade não correta, né? Alguma atividade potencialmente perigosa, um mau uso da minha marca. Então, basicamente, eu preciso saber onde eu estou, em que pé está a minha segurança. Então, quais são os riscos que podem existir dentro de uma empresa? Aplicações web inseguras, sistemas mal configurados, softwares desatualizados. O que era exatamente o Anacryptor, né? Era uma vulnerabilidade no SMB 1.0 da Microsoft, né? E as empresas não sabiam e não fizeram a correção. Então, como a gente consegue resolver isso? Fazer um trabalho proativo, mais contínuo de análise contra vulnerabilidades e fazer exatamente, ajudar o cliente a fazer esse processo, descobrir onde eu estou e o que eu preciso fazer para corrigir os problemas que eu encontro. São poucos clientes, poucas empresas que têm um nível de maturidade, de visibilidade dos seus assets para poder fazer isso sozinho. Eles precisam de ajuda dos parceiros. Um pouquinho do tamanho do mercado, esse é um mercado global, ele está sendo estimado em 900 milhões de dólares, tem crescido de 5 a 10% por ano.
tem vários drivers, né? Há muitos, inclusive desde requerimentos regulatórios, né? Então, as empresas elas têm que levar em conta isso, por exemplo, que às vezes se você não levar em conta as suas vulnerabilidades, se você não fizer um trabalho de vulnerabilidade, você pode ter problemas, inclusive regulatórios também. E temos uma lista de concorrentes globais que, no geral, tem levado mais as soluções para o mercado muito enterprise, muito high-end, né? A gente tem visto que as empresas, que a gente chama de SME, né, as empresas de 100, 200, 300 hosts a serem escaneados, elas, no geral, não têm sido muito bem atendidas pelas soluções. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e como a gente vê que vocês podem fechar esse gap que tem no mercado. Esses números a gente tem, você vai ver que o número é baseado na Europa, né, o tamanho do mercado, mais ou menos 51 bilhões, que é 6% do mercado global na Europa. Realmente, a análise de vulnerabilidade é muito forte nos Estados Unidos, né, na América do Norte. Agora, tem um negócio interessante que a gente vê que o nosso mercado não está tão longe disso. Então, tem sim bastante oportunidade para todos dentro desse mercado aqui. E o que a gente precisa fazer é começar a levar os projetos para frente. E a gente estava falando isso, né? Eu comentei um pouquinho sobre isso. A análise de vulnerabilidade, a gestão de vulnerabilidade vai fazer muito sentido dentro de um modelo de serviço gerenciado, de managed service. Porque, basicamente, o cliente, no geral, o cliente que a gente tem chegado, você vê que esse ponto aqui, né, que o cliente de menos de 1.000 IPs, menos de 1.000 hosts a serem escaneados, ele tende a buscar parceiros para ajudá-lo, né? Às vezes, a área de segurança dele não tem nem conhecimento, não tem ferramental e não tem capacidade de análise e gestão de vulnerabilidades. Então, ele precisa contratar isso como um serviço. Basicamente, como isso se tornando parte de mais uma das ofertas que vem. E aí vem todos os outros soluções de segurança que podem ser oferecidas no modelo de managed services. E o mercado ele tem mudado bastante, né? Então, os clientes têm trocado de provedores de gerenciamento de vulnerabilidade, está trocando em média uma vez por ano, né? Ou seja, não estão ficando muito tempo com as ferramentas. Então, não há uma consolidação do mercado, efetivamente. Então, se a gente chegar com uma oferta interessante, uma oferta que junte tecnologia com serviços, a tendência é que a gente vai ter um sucesso muito maior. Os casos de uso que a gente pode trabalhar, né? Trabalhar com o conceito de gestão de vulnerabilidades, né? Onde o scanning, efetivamente, é apenas uma das múltiplas necessidades. A gente muitas vezes confunde, fala, é uma ferramenta de pentesting? Não exatamente. É uma ferramenta de scanning? Não somente. A ideia é que a gente entregue um serviço de análise e gestão de vulnerabilidades. Então, eu estou sempre fazendo os escaneios, eu estou ajudando o meu cliente nos casos mais severos, eu estou ajudando o meu cliente a efetivamente ter um melhor uso da ferramenta. Essa é que a gente enxerga que é o modelo onde a ferramenta vai funcionar melhor. Tá? E temos vários modelos também onde isso pode ser entregue ao cliente, né? Temos desde a instalação local, que honestamente não é o nosso foco, embora seja possível, que é basicamente todos os dados ficam dentro da rede do cliente e nunca saem dali. Então ele coloca basicamente a plataforma de scanning, os nós de scanning, tudo dentro de casa. Vai necessitar de uso de mais recursos, vai necessitar de servidores, a atualização não é automática, só que a gente enxerga os dois modelos de baixo como talvez a grande beleza do uso dessas soluções, né? O modelo em nuvem, que é basicamente um navegador web que eu entrego para o cliente ou para vocês como parceiros, e aí a partir dali vocês podem iniciar o trabalho, que é o trabalho, que é a beleza do trabalho. A beleza do trabalho está em executar os scans, saber as vulnerabilidades e ajudar o cliente a ter uma estratégia de correção. Tá? Então, vai ser muito mais rápido. Então, esse é o Radar, tá? Uma solução de gestão de vulnerabilidades que nós estamos trazendo. A ideia é, sim, a gente conseguir chegar nos clientes de médio a grande. Tá? Não estamos, obviamente, tirando o cliente pequeno da jogada, mas a gente tem sentido que as soluções de análise de vulnerabilidade existentes no mercado, da concorrência, têm sido entregues apenas ou oferecidas somente para os clientes muito enterprise. Então, tem um gap, sim, de clientes que a gente chama de SME, né, que são Small and Medium Enterprises. Não chega a ser o maior cliente do mundo, mas são clientes de 200, 300, 400 hosts que precisam desses relatórios, eles precisam dessas informações e eles estão, honestamente, sem quem lhes ofereça. Eles vão precisar dessas soluções, eles vão precisar dessas soluções através de parceiros que conheçam a ferramenta.
O Radar, então, ele trabalha com um conceito de um serviço, como a ideia aqui é realmente que a gente trabalhe com um serviço contínuo. Tá? Não é uma ferramenta, não, embora pode ser utilizada, embora não é o objetivo, é fazer um scan, disparar para o relatório, entregar o relatório para o cliente e acabou. Não é para gerar relatórios, é para a gente fazer de maneira contínua, descobrir mudanças na rede, descobrir, ou seja, mudanças como novos hosts, novas portas abertas, novas aplicações, novas vulnerabilidades das aplicações, que eu ajude meu cliente a gerenciar, a manter essa base histórica. A ferramenta serve exatamente para isso, para que eu possa entregar todo um ciclo de vida desse projeto de análise de vulnerabilidades. Então, ao cliente eu consigo entregar um mapa da superfície de ataque real dele, né? E a gente sabe que as pessoas que buscam fazer ataques tentam fazer exatamente isso, saber o quão exposto está o meu alvo. Então, eu vou fazer proativamente, eu vou dizer para o meu cliente, você está exposto nesse nível de risco. Vamos trabalhar para melhorar esse nível de risco. Né? É uma ferramenta que já é compliant com PCI, né? Então, Payment Card Industry. Então, os clientes já vão saber se eles estão compliant ou não. E através de uma gestão muito simples, eu consigo sim melhorar o meu nível de gestão de segurança. Tá? Então, a características é uma solução 3 em 1. A gente junta 3 elementos que muitas vezes são até cobrados de maneira separada em algumas soluções. A gente junta tudo isso numa única ferramenta dentro, basicamente, de uma única licença. Tá? Então, de uma única plataforma de segurança, que é o Radar Security Center. Nossa sugestão é que sempre esteja na nuvem. A gente vai entregar Scan Web, Scan Discovery Scan, né, que é o scan de descobrimento de hosts, e o scan de sistemas. A gente vai fazer uma demonstração bem rapidinha de todos eles. Tá? O Security Center, nossa sugestão, como eu mostrei, que fique na nuvem, vai me entregar os últimos relatórios, os hosts que apresentam nível de maior risco, me dá uma API de integração. Então, basicamente, a gente tem visto isso, especialmente os clientes maiores, eles gostam de utilizar a própria ferramenta de ticketing, né? Então, a gente tem uma API de integração e, basicamente, tudo que eu retiro de informações do Radar, eu posso, através dessa API, entregar para esse sistema de gestão de tickets, né, ou até de relatórios. O Discovery Scan, né, ele é um port scanner, ele me ajuda a descobrir de maneira muito rápida e de muito confiável os hosts dentro da minha rede. Né? Talvez a primeira coisa que a gente tem que fazer é mapear a rede do cliente e mostrar para ele, esses são os hosts, essas são as portas abertas, era isso que você estava esperando, são esses os hosts que nós vamos analisar por vulnerabilidades, e eu preciso fazer isso de maneira rápida e confiável. Eu consigo realmente detectar todos os hosts de todas as portas abertas. O System Scan, que é uma das grandes forças do produto, está realmente em detectar, a gente chama isso aqui de vulnerabilidades conhecidas. Né? Então, falta de patching, sistemas mal configurados. Então, a gente consegue utilizar para gerar, a gente chama isso de o low-hanging fruit, né? Que são as vulnerabilidades mais comuns. Eu consigo tirar isso, né? Eu consigo entregar isso como um relatório de maneira muito rápida para os meus clientes. E aí, basicamente, se eu estou oferecendo isso como parte de uma oferta de consultoria de segurança, talvez haja outras vulnerabilidades que eu como um consultor de segurança, também vou buscar. Mas o Radar vai me ajudar a pegar tudo que é o mais fácil. Né? Então, isso ele vai fazer de maneira muito rápida. E ele é atualizado em tempo real, se eu estiver dentro com a solução na nuvem. Nova vulnerabilidade é descoberta, são descobertas 19 vulnerabilidades novas por dia, já estarão na minha base de dados. Se o host do meu cliente tem essa vulnerabilidade, rodando o scan, eu já vou saber. Tá? E é uma ferramenta, uma ferramenta de software autorizada pelo PCI. E o WebScan, né, a gente, com o System Scan, a gente faz o descobrimento de vulnerabilidades conhecidas, que é falta de patch, falta de configuração. Né? Com o WebScan, a gente faz vulnerabilidades, a gente escaneia as aplicações web para detectar vulnerabilidades nas aplicações. Né? Então, cross-site scripting, SQL injection, essas vulnerabilidades que são conhecidas e muito exploradas em ataques via web. Tá? Eu consigo gerar relatórios, né, customizáveis. A gente tem uma enorme gama de relatórios que já são, digamos assim, padrão, mas também a gente pode gerar nossos próprios relatórios, a gente pode alterar os nossos scanners de alguma maneira, dentro de algum template que eu gostaria, e claro, que isso nos reporte e mostre o nível de risco dos meus clientes. A gente tem relatórios, digamos, que é o que está aparecendo aqui, que é o sumário executivo,
ou seja, o relatório que eu vou entregar para a alta direção da empresa para mostrar o nível de risco, que é o que ele precisa saber. E claro, eu vou ter o relatório de vulnerabilidades, que eu vou entregar para o sysadmin, eu vou entregar para o pessoal do desenvolvimento web, para mostrar, ó, aqui estão os meus findings, vamos trabalhar agora para corrigir isso. E todas essas informações. E vamos agora para a demonstração, né? Então, é uma ferramenta totalmente em nuvem, essa que eu estou usando, é a minha sugestão que a gente sempre tem que trabalhar com a ferramenta em nuvem, até porque eu não vou ter custo de servidor, ela tem menos custo do que a ferramenta on-premises, tá? A licença dela é mais barata, efetivamente, e eu consigo, inclusive, trabalhar com um modelo de consultoria, depois eu mostro como é que faz. Então, na ferramenta que ela tem múltiplas partes, deixa eu jogar essa consolezinha para cá. Uma coisa que a gente tem é a parte de descobrir hosts diretamente na internet. Então, por exemplo, se eu fizer uma busca por algum... Eu vou pegar, então, algum host na web que eu já tenha feito um scan, só para a gente mostrar o que aparece. Então, vamos testar esse aqui, por exemplo. Esse domínio. Então, se eu venho aqui e faço uma busca por Paid Level Domain. Opa, não veio nada. Ótimo. Mas esse eu sei que tem, eu fiz teste agora há pouco. Então, se eu fizer uma busca por algum domínio de internet aqui com PLD, que é Paid Level Domain, e esse Google Gruyere, appspot.com, e aí ele vai buscar todos os hosts na internet que tem esse domínio, esse Paid Level Domain. E aí ele já vai achar bastante coisa. É algo interessante, vocês quando estiverem fazendo teste, vocês podem utilizar essa ferramenta. Aqui não há nenhum problema, essa ferramenta ela pega só informações públicas, digamos assim, então isso não é um scan, não estou fazendo nenhum scan ainda. Mas a gente já consegue descobrir algumas coisas muito interessantes que as empresas deixam disponíveis, né? Quem faz as aplicações web, né? Esses sistemas, deixa disponíveis, tá? Aqui a gente já consegue, inclusive, entregar algumas informações interessantes para os nossos clientes. Quando estiver usando, coloca aqui o Paid Level Domain, o domínio do seu cliente, e vamos ver se a gente acha alguma coisa. Quando não acha, esse foi a primeira pista, não achou nada, porque significa que a gente nunca fez esse scan passivo, né? Nesse domínio, mas vai fazer. Então a ferramenta está sempre se atualizando. A ideia, então, aqui, poderia até colocar algum caso de cliente real, mas confesso que não vamos fazer isso agora, tá? Mas pode ser feito. Então, basicamente, eu poderia chegar a selecionar os hosts aqui e já iniciar um scan através da web mesmo a esses hosts, tá? São scans que não são destrutivos de nenhuma maneira. Então, com isso, eu já consigo ajudar o meu cliente. Se eu colocar o domínio do meu cliente aqui, eu já vou conseguir mostrar para o meu cliente quais são os hosts que ele tem na internet. E se tem algumas coisas que ele já não deveria estar deixando aqui aparecendo, né? Que no caso não tem muita coisa. Depois disso, eu preciso, ou seja, eu já fiz o descobrimento do meu cliente na internet. Agora eu preciso fazer o descobrimento interno, dentro da DMZ dele, né? Você vê que aqui eu já fiz um dentro de uma DMZ. Então aí, o que eu faço, né? Então eu tenho meus... Vou mostrar como é que eu faço. Ele trabalha com o conceito de nós de scan. Então eu tenho um nó de scan na nuvem, e esse da nuvem eu posso usar para fazer scan em qualquer host que esteja na internet, mas meu cliente vai provavelmente necessitar fazer o scan interno também. Então a única coisa que a gente instala é em um servidor. Opa! Isso realmente me pegou de surpresa. Mas a única coisa que eu preciso instalar no servidor do meu cliente, no servidor Windows Server, é esse elemento aqui, que é o chamado Radar Scan Node Agent, né? Então, ele é um agente de scan, ele obviamente vai utilizar os recursos do servidor para fazer esse trabalho. Aqui tá. Então, ele é só instalado, muito simples. Ele reporta ao meu portal, que está na nuvem. Então, eu reporto com essas informações que estão aqui. E ele utiliza isso aqui para descobrir os determinados hosts dentro da minha rede. Então, você vê que eu tenho uma rede aqui cheia de hosts. E quando eu faço o scan de descobrimento, e de sistemas também, mas a primeira coisa que eu faria é o descobrimento, ele efetivamente faz isso que ele tem que fazer, que é descobrir os hosts que estão dentro da rede. Então, aqui ele me passa a lista dos hosts que ele encontrou com o sistema operacional e quais são as portas que estão abertas, né? Ele detecta, então, o sistema operacional e os serviços que estão executando dentro de uma rede, né? E
Não importa quantos hosts tem dentro da rede, ele detecta todo mundo. Tá? Então, eu já poderia ter meu primeiro relatório, que é exatamente o relatório de descobrimento. Tá? Vou exportar como Excel. Agora foi. Demorou um pouquinho. O efeito demonstração sempre pega a gente. Mas está aqui. A ferramenta já mostra para mim os hosts encontrados no formato de um relatório. Aqui um relatório mais genérico, né? Mais claro, mais gerencial. E também a lista dos hosts que foram descobertos e se essas portas estão abertas ou fechadas. Certo? Se as portas estão abertas. Isso a gente já pode entregar basicamente para o nosso administrador da rede, por exemplo, dizendo, está correto isso, né? Teve alguma mudança dentro do seu ambiente. E essa é a primeira coisa. Então, com isso, eu já descubro, somando então o Internet Discovery com o Discovery Scan, eu tenho basicamente a presença do cliente, né? Na internet, a presença interna, quais são os hosts. Depois disso, você vê, eu posso também fazer diretamente, né? Discovery Scan. Assim como eu tinha feito com a internet, eu posso selecionar meus hosts aqui e adicionar ele para um grupo de vulnerabilidade e começar a fazer o que eu preciso fazer, que é escanear por vulnerabilidades. Né? E aí eu já tenho uns aqui. Vocês vão ver que aqui eu tenho trabalhado em 2 grupos. Grupo 1 com 25 scans e grupo 2 com 3 scans. A gente pode entender que grupo 1 vai ser meu cliente número 1, eu como provedor de serviços, né? Vai ser o cliente 1, e o grupo 2 vai ser o cliente número 2. Então, cada um com seus próprios scans. O que eu estou fazendo aqui é um modelo, basicamente, de software as a service para o meu cliente. E aqui, ele já vai me dar as informações que são relevantes para o meu cliente. Esse aqui, por exemplo, então eu comentei, aqui eu faço o scan web, por exemplo. Então, eu fiz esse scan web, já tem um tempinho, mas as informações estão aqui. E ele encontrou, por exemplo, essas possibilidades de SQL injection, essa vulnerabilidade. Encontrou cross-site scripting, todas essas informações. Enfim. Então, o que eu preciso fazer é gerar um relatório, dessa vez foi rápido, e eu vou chegar e entregar este relatório para o desenvolvedor das aplicações, dizendo, ó, essas foram os meus finds do teste que eu fiz. Eu faço isso e esse que está na web, no scan web, eu faço usando no próprio Node Scan da nuvem, sem nenhum tipo de... Não preciso efetivamente instalar nada em lugar nenhum. E aqui, basicamente, eu até considero que está relativamente baixo, ele fala como é que ele fez, qual que é os findings dele, e ele fala, inclusive, qual é a recomendação de correção. Então, eu já consigo entregar para o meu cliente, né, um relatório efetivamente do que é necessário. E se eu fiz um web, agora eu vou mostrar um relatório que é gerado de por exemplo, um de sistemas. Esse aqui, por exemplo, eu fiz, é um servidor Linux, você vê que eu fiz um scanning autenticado, e esse gera as informações que estão, das vulnerabilidades que tem dentro deste host, né? E tá aqui todas as informações. Também o que eu vou fazer é entregar isso para o sysadmin para mostrar para ele, ó, essas são as vulnerabilidades que foram encontradas. Você vai ver que a ferramenta já gera os relatórios para a gente. Claro que eu, como consultor de segurança, vou complementar isso com mais informações, né? Então, assim, a ideia é que eu use essa ferramenta para reduzir o tempo que eu tomaria para poder fazer esse serviço, tá? Então, ele fala exatamente quais são as vulnerabilidades encontradas e qual é a correção. Então, por exemplo, a versão do PHP já está end of life. Então, acho que a sugestão, inclusive, vai ser exatamente fazer upgrade para a última versão. Opa, não, isso aqui é outra coisa. Tudo bem. Tinha uma versão de PHP aqui. Deve ter uma versão de PHP também. Certo? Então, assim, eu tenho, então, você veja, vou dar como outro exemplo aqui, um scanning muito recente que eu fiz, dentro deste host aqui, né? Eu fiz um exatamente para poder mostrar para vocês. Então, dentro desse Windows 8 que eu tenho aqui, na minha VM, eu fiz um scan, tá? Vamos ver o que ele foi encontrado aqui. Ele já detecta para mim que foi um scan em Windows, tá? Então, um scan autenticado. E o que ele achou de interessante? Por exemplo, que essa versão do Google Chrome está em off-life. Ele está me sugerindo, vai me sugerir exatamente que eu faça o upgrade para a última versão do Google Chrome. Vamos ver? Então, mais uma coisa que eu entregaria precisa de mim. Ou seja, eu faço scan autenticado Windows ou Linux. E está aqui
o relatório dessas vulnerabilidades. Aqui, claro, eu estou gerando um relatório para cada um dos meus hosts. Possivelmente não é isso que eu vou fazer. Pode ser, dependendo do cenário, pode ser que seja isso que eu faça. Mas, além disso, eu também posso chegar a um relatório de todo o meu ambiente, ou o ambiente do meu cliente. Foi isso que eu mandei gerar. Então, eu acabei de mandar aqui, um pouquinho antes de começar a sessão, eu mandei gerar um relatório de todos os dois grupos, inclusive. Eu falei, seria um relatório de todos os clientes. Tá? Então, eu posso pegar e enviar um relatório de todas as vulnerabilidades, provavelmente vou entregar isso para o chefe de sistemas, né? Falar, tá aqui o resultado do meu trabalho, o resultado técnico. Aqui seria como se eu juntasse todos aqueles relatórios em um só. Ele vai falar, inclusive, das vulnerabilidades, quais são os hosts que têm essas vulnerabilidades e qual é o trabalho que eu preciso fazer. Tá? Então, é um relatório até relativamente grande, né? Quais são as vulnerabilidades, o nível de risco dessa empresa. Tá? Então, você vê, aqui ele fala que essa vulnerabilidade do OpenSSH 5.6 está em 2 hosts. Aqui, menos coisa do que eu pensava. Mas, e aqui ele fala, é um relatório bem completo das vulnerabilidades de todos os hosts. É claro que, como eu falei, isso é um relatório mais pessoal da área técnica, né? Porque eles vão precisar saber, né? E quais são as ações que eles têm que tomar. Aqui eu tinha mostrado aquele do PHP, né? Então, realmente, migrar para a versão 5.6 ou mais recente, né? Do PHP. Agora, além disso, eu preciso entregar para a alta direção da empresa, porque o que a empresa precisa saber, basicamente, é quão exposto ao risco eu estou. Basicamente isso. Eles não precisam saber os detalhes, né? Embora eu possa entregar também. Então, eu posso gerar um relatório que é um sumário executivo das vulnerabilidades, né, do estágio de risco dessa empresa. Tá? Mostra qual foi, quando foi gerado o relatório, explica como foi feito e está falando que, no geral, foi considerado baixo. Dos 25 hosts que estavam cobrindo, está falando quais são os hosts mais e menos seguros dentro da minha empresa. Tá? E aqui o que foi considerado e tudo mais. Os relatórios são altamente configuráveis. Eu tenho templates, eu consigo basicamente alterar os meus templates. Então, eu tenho template para o scan de sistemas, eu tenho template para o scan web. Eu posso definir se eu quero que ele seja mais ou menos, digamos, agressivo nos scans, né? Basicamente para que não gere nenhum tipo de problema com as redes que eu tenho. Tem alguns que eu criei, já tem alguns que você pode chegar a fazer seus próprios. A ferramenta ela é ela permite bastante coisa que pode ser feita. Tá? Temos aqui dentro as informações, manual, enfim. A ideia claramente é que quem começa a testar a ferramenta vai conseguir descobrir muita coisa legal para ser feita. Serviços, basicamente vai poder descobrir vai utilizar isso aqui para poder prestar ótimos serviços para os seus clientes. Voltando. Opa, fiz errado. Bom, falar um pouquinho sobre o modelo de comercialização. A gente quer que o modelo de comercialização seja simples, que basicamente vocês consigam, e o cliente saiba exatamente, honestamente ele vai saber muito fácil o quanto ele vai precisar pagar por isso, tá? Então, essa ferramenta não tem cobrança por scan, não tem cobrança por node scan, né? Então, assim, mesmo que eu esteja usando, eu posso usar o node scan que eu mostrei, né? Vou voltar para cá, né? Como eu estava... Opa, desculpa. Esse, por exemplo, eu instalei. Não, é verdade. Sair daqui, máquina virtual. Então, você veja que eu já tenho 3 nós de scan. Um que vem na nuvem, né? É uma conta de prova, então ela é compartilhada entre outras pessoas que estão utilizando. É só uma conta de trial mesmo. E eu já instalei 2 scan nodes e eu estou utilizando os 2 scan nodes. Isto não se cobra, tá? Isso aqui é sem custo. O Internet Discovery, eu descobri basicamente a presença na internet do meu cliente, também, em teoria, não tem custo. O Discovery Scan, tampouco. O que a gente cobra é por IP escaneado. E por IP escaneado, não importa o número de scans que eu faço no meu cliente. Então, por exemplo, este host, Google Gruyere, uma página inclusive que eu criei tem pouco tempo, conta como uma licença. Essa outra URL conta como outra licença. E esse aqui, que tem um IP próprio, conta como outra licença. São 3 licenças que eu cobraria do meu cliente, né, grupo número 2. É basicamente essa a ideia, é que seja bem fácil mesmo. Então, eu crio quantas contas eu como parceiro, por exemplo, eu posso colocar todos os meus clientes dentro da minha console, que é em nuvem, e eu fazer o serviço para o meu cliente. Posso criar usuários para os meus clientes também, para que o cliente veja somente o seu próprio grupo de scan, obviamente. E o número de scans é ilimitado, então a gente não cobra por isso, a gente cobra por um IP,
Então eu coloco um IP, se eu escanear esse IP 1, 20 ou 300 mil vezes, não importa. E todas as features são disponíveis, não tem Raider Standard, Raider Premium, não tem nada do tipo. Coloquei uma licença de Raider, o Raider inclui tudo, basicamente. Todos têm acesso à API, não tem problema. E o modelo ele é baseado, como eu tinha comentado, no número de hosts, ou a gente pode considerar um IP, né, que é escaneado por vulnerabilidade. Então, na teoria, se eu faço um host, né, uma página na web, e eu faço o web scan e o system scan nela, como é o mesmo IP, só conta uma licença. Então, a gente realmente até sugere que se eu estou falando de aplicações que estão na internet, a gente tem que fazer as duas coisas, o web scan e o system scan. Tá? E eu só vou cobrar por uma licença. O único requisito que a gente tem é que para a gente tenha eu chamo de cluster, né? Mas é basicamente que eu tenho uma conta para um cliente ou para um parceiro, eu tenho que ter um mínimo de 25 IPs, é só isso. Então, podemos trabalhar nas duas maneiras, né? Clientes maiores vão provavelmente ter uma conta só para eles, né? Ou eles vão querer ter a conta só para eles e aí o parceiro é um provedor de software. Parceiros menores ou que realmente queiram trabalhar com o modelo SaaS, né? Clientes com menos IPs, eu, como parceiro, vou colocar todos os meus clientes dentro de uma única console e o mínimo que precisa ter é 25, que não é muita coisa, honestamente. Tá? E o licenciamento pode ser anual ou mensal, tá? E no modelo SaaS a gente consegue trabalhar esse conceito. Então, eu, como parceiro, começo trabalhando com 25 licenças, que é o mínimo. E aí eu pago um valor mensal, X. Quando eu vou colocando mais clientes, quando eu chego num range, aí eu começo a colocar outro cliente que tem mais 30 licenças, coloco outro que tem mais 50 licenças. Na hora que eu passei de um certo volume, né, eu imediatamente começo a pagar menos, porque basicamente eu saí de um range de licenças e pulei para o outro. Tá? Então a ideia é, se eu estou trabalhando no modelo SaaS, quanto mais clientes eu coloco, eu como parceiro, quanto mais clientes e mais IPs eu coloco, melhor para mim. Tá? Como eu tinha comentado, é um modo como a gente acha que ele vai ser mais ganhador para os clientes SME. A gente já tem clientes mais enterprise utilizando, e esses realmente têm uma equipe de análise de vulnerabilidades. E aí, para eles, tranquilo, eles realmente querem a ferramenta para eles. Mas o cliente menor, o cliente de 100 IPs, o cliente de 200 IPs, ele não tem esse serviço hoje. Então, se eu chegar para ele e falar, eu vou entregar a ferramenta para você, mas eu vou te entregar basicamente a ferramenta como um serviço. Deixa que eu gerencie a ferramenta, deixa que eu faça os scans, é tudo via web, não tem problema. No máximo que eu precisar fazer é instalar um scanode dentro da rede do cliente, ou um grupo de scanodes, para achar outros segmentos de rede, que seja. Mas é isso, e depois disso vai estar tudo reportando no portal. Aí eu vou configurar que os scans sejam feitos no intervalo de tempo. Aí com isso eu vou poder ajudar melhor o meu cliente. O Gartner já coloca a ferramenta da FCQ, coloca o Radar como dentro da sua lista de provedores de gerenciamento de vulnerabilidade, tá? Tem aqui umas informações, eu vou passar a disponibilizar essa apresentação depois pro pessoal, tá? E é realmente o que a gente quer realmente complementar que os nossos parceiros possam complementar a oferta de serviços de segurança deles, trazendo algo a mais, trazendo análise de vulnerabilidade para dentro deles. Tem mais informações, eu vou disponibilizar essa ferramenta depois. A gente fica à disposição para mais informações, para provas, para trials da solução. Realmente que vocês consigam utilizar a ferramenta, vocês vão ver que tem muita coisa que dá para fazer, muito mais coisa que a gente mostra numa apresentação de 20 minutos. Mas obrigado a todos e eu fico à disposição. Ficamos à disposição. Obrigado.